Boa noite para vocês. Retomar esse curso maravilhoso para encerrar a sexta-feira. Nada melhor que um curso de oscilações de ondas. Concorda, Leandro? Sexta-noite, feliz da vida, mas eu vou te desanimar. Hoje nós não falaremos de oscilações de onda. Hoje, primeira parte da aula, vamos falar de matemática do ensino médio. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho de cálculo. O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês sobre número complexo. Só que eu não quero simplesmente chegar aqui e passar as coisas de número complexo. Eu quero dar um contexto parcialmente histórico, mas um contexto para mostrar para vocês da necessidade da utilização dos números complexos. Que os números complexos, eles fazem parte diretamente da nossa vida. Não, diretamente não, porque ninguém chega na farmácia e é cobrado em valores complexos. Tá? Mas vocês vão ver que são números que realmente existem. Então eu vou colocar bem mais ou menos, porque para eu entrar no contexto histórico mesmo, depois, na hora que eu estava pensando, eu falei, cara, podia ter montado um curso desse na Semana da Física, né? De números complexos, com todo o contexto histórico, com a interpretação geométrica, acho que ficaria até bem bacana. Fica para uma próxima. Bom, mas contar para vocês o contexto histórico um pouco, e o principal que eu quero que vocês entendam que esses são números que existem. Eles não são simplesmente abstrações, tá bom? São números que existem. Então, vamos começar a falar para começar a falar dos números complexos, tem que contextualizar um pouquinho de como que funcionava lá no Renascimento, na Itália, mais ou menos no século XV. No século XV, nessas épocas, eram muito comuns desafios públicos entre matemáticos. Então, cara, como eram comuns os desafios públicos, era incomum a publicação de resultados científicos. Porque hoje, o que dá para o cara o know-how de um grande cientista, um grande pesquisador? As publicações. Publicou numa revista de fator de impacto tal, olha, tem uma publicação na Nature, no caso da física, né? Olha, o Eleandro conseguiu uma publicação na Physical Review A. Cara, top demais. À época, o que dava esse crédito, essa credibilidade para os caras, eram os desafios públicos. Então, como que funcionava? Era muito comum na Itália, seguinte, o Osmar tem um cargo. Eu vou fazer um desafio público para o Osmar. Aí, mediante esse desafio, se eu derrubar o cargo dele, era meu. Então, quando o cara tinha uma descoberta matemática muito boa, ele não publicava porque ele poderia usar como um trunfo para a hora do desafio. E qual que era o grande quê? Olha só, as equações do segundo grau já se conheciam as soluções para equações do segundo grau lá da época dos babilônios. Por mais que eu vá montar aqui e colocar as equações em termos algébricos, eu vou tentar falar para vocês porque a álgebra ainda não era inventada nessa época, tá? A álgebra ela foi inventada, o sinal de igual mesmo ainda não tinha sido inventado. Então, os problemas matemáticos, eles eram propostos de forma geométrica. Muitas vezes também, parte desses problemas, eles eram propostos com um contexto de cobrança de imposto, tá? Mas muito com desafios geométricos. Por exemplo, eu vou pôr um desafio geométrico aqui para vocês, Eleandro. Vamos ver se vocês conseguem resolver? Imagina o seguinte, ô Eleandro. Imagine que eu tenha aqui um quadrado, que eu tenho um quadrado. Eu vou desenhar o quadrado melhor. Tive uma ideia melhor agora. Vou desenhar esse quadrado melhor. Tá. Ó, desenhei aqui um quadrado. Desenhei aqui um quadrado. Tá. Desse quadrado, eu quero extrair
um retângulo. Vou extrair um retângulo, tá? Eu vou colocar aqui o menos, mas os problemas, eles eram colocados em forma falada. Tudo bem? Eu quero extrair um retângulo. Obviamente que se eu quero extrair um retângulo desse quadrado, a área desse retângulo tem que ser o quê? Menor que a do quadrado. Tudo bem? Deixa eu ver se eu estou pensando certo. Peraí que eu acho que eu estou pensando errado. É que eu estou tentando fazer o desenho já com a solução, tá? Por isso que eu estou demorando um pouquinho. Deixa eu ver. Não sei. Uhum. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Opa. Vou fazer aqui. Tá. Não vai dar. Tá, já entendi onde está meu erro, mas não tem problema não. Para vocês está bom demais. 1, 2, 3. Aqui. Primeiro. Ótimo. É possível daquele quadrado eu extrair aquele retângulo? Não, pelo desenho. Não. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou somar mais alguma coisa. Eu vou somar isso aqui, ó. Vou somar isso daqui. Agora eu tô com uma coisa que é mais ou menos possível, porque eu não tenho uma ordem, né? Se eu somar, olha para o desenho. Eu fiz o desenho em escala. Se eu somar esse quadrado com esse retângulo, eu consigo subtrair aquele outro retângulo? Não, eu posso pegar aqui assim, ó. Eu posso pegar esse retângulo, encaixá-lo aqui. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui um quadrado. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Se eu colocar aqui, vai ficar um retângulo, 4 quadradinhos, 6. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Puxou. Quanto que dá isso? Quanto que dá isso? 0. Então, o problema ele era colocado da seguinte forma. Dado um quadrado, eu quero desse quadrado extrair um retângulo cujo um dos lados é igual ao lado desse quadrado, adicionar um outro retângulo de área conhecida, tá certo? E tudo isso tem que dar 0. Pergunta, quanto vale o lado do quadrado? Certo? Então vamos lá. Ó. Dado um quadrado, quero extrair desse quadrado um retângulo cujo um dos lados é igual ao quadrado e o outro lado é 6. E aí, se eu quero adicionar um retângulo de área 8. Tá certo? E isso tudo vai dar 0. Obviamente que era muito melhor explorado isso, mas aqui eu estou falando para vocês do que, meu povo? Do que eu estou falando para vocês? De uma equação do segundo grau. Tá certo? Então aqui eu estou vendo, olha só, quadrado de lado x. Qual é a área dele? Quadrado de lado desconhecido. Vamos chamar esse lado de x. Quadrado de lado x. Quanto é a área desse quadrado? X ao quadrado. Aí eu falei, retângulo cujo um dos lados é igual ao lado do quadrado e o outro é 6. Aqui é 6. Aqui é x. Quanto que é? 6x. Mais um retângulo, eu desenhei ali já para encaixar, mas a única exigência que eu tenho é que aquele outro retângulo tem a área 8. Perceberam a equação que eu tenho a resolver? Como é que vocês resolvem essa equação? Some produto. Não, mas como é que se ensina a resolver essa equação? Bhaskara ou completamento de quadrado. Olha o nome, completamento de quadrado.
Olha só, o método de completar quadrado significa... Cara, olha que legal. Depois vocês tentem fazer isso em casa, que é isso que eu falei, cara, se eu fosse dar um curso de GeoGebra, eu ia resolver isso aqui só geometricamente. Se não fosse o curso de GeoGebra. O método de completar quadrado significa que você vai desmontar essas coisas e tentar encaixar aqui até formar um quadrado. Aí você vê o lado desse quadrado e vê quanto que o x vale. Esse é o método de completamento de quadrado. Mas eu vou passar um outro método para vocês que talvez vocês nunca tenham visto, tá bom? Que é uma das técnicas que era utilizada na época. E, de novo, vamos lembrar, estamos falando da Itália, dos desafios que eram colocados. Ninguém desafiava o coleguinha a resolver a equação do segundo grau, porque no ano 4000 a.C., os babilônios já resolviam a equação do segundo grau. Tudo bem? Então, você tem aqui essa equação. Ó. X² mais quanto? 6x, mais não, menos 6x, mais 8, igual a zero. Tá, então eu vou resolver essa equação de uma outra forma. Eu vou resolver essa equação de uma outra forma. Cara, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse tamanho x? Tá bom? Esse tamanho x, eu vou propositalmente dividir ele em duas partes. Essa... Deixa eu ver. Eu vou dividir o x em duas partes. Tudo bem? Essa pequena parte eu vou chamar de y e essa daqui de 3. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando x do quê? Mas parece que eu estou complicando o problema, né? Mas você concorda comigo que se eu achar o y, eu sei o valor do x? Concorda? Então, bom. Então eu vou fazer essa troca. Eu vou chamar x de y mais 3. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu chamar x de y mais 3, quanto é que vai ficar aqui? Y mais 3 ao quadrado. Eu esperava que alguém tivesse me perguntado. Por quê? Porque eu já sei o resultado. Na prática é por isso. Tá bom? Menos 6. Mas é isso que a vezes y mais 3 mais 8 igual a zero. Tudo bem? Desenvolvendo isso daqui, y² mais 6y mais 9 menos 6y menos 18 mais 8 igual a zero. É o que a Maria Fernanda falou. Por que eu escolhi y mais 3? Porque eu sabia que ia aparecer 2 vezes y vezes 3, menos o 6y aqui, eu mato. Eu estou fazendo uma redução. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, olha lá, já vai linkando com uma equação diferencial. Eu tenho uma equação do segundo grau que tem todos os monômios. Ele tem a parte quadrática, ele tem a parte em grau 1 e ele tem a parte em grau 0. Agora aqui, o que acontece? Eu só tenho a parte quadrática. E aí, olha como que fica óbvio essa solução. Y² igual a quanto? Quanto ficou? Y² igual a quanto? Y² igual a 1. Coincidentemente é o que eu tinha separado ali, né? Y² igual a 1. Cuidado com a pergunta. Olha o que está perguntando ali. Qual o número que elevado ao quadrado resulta como 1? Pode ser 1, mas eu joguei para cá, né? Vamos ver? 9 menos 18, mais 8, menos 1. Tudo bem? Ok? Perfeito? Então, mas olha a pergunta que está ali. Não vai passar aquilo ali tirando raiz, não, que isso não existe. Tá bom? Ali a pergunta é, qual número que elevado ao quadrado é menos 1? Qual número que elevado ao quadrado é 1? Ou, qual número que elevado ao quadrado subtraído de 1 dá 0? Tá?
escrever isso aqui de uma outra forma. Isso daqui você pode escrever da seguinte forma. Eu sei que eu estou fazendo mais complicado, tá? Y mais 1 vezes y menos 1 igual a zero. Fiz a diferença de 2 quadrados. Porque ali eu consigo deixar claro que aquilo ali tem que ter duas soluções. Porque ali eu tenho um produto que está dando zero. Um produto só dá zero quando um dos fatores é zero. Então você tem dois valores possíveis para y. Quais são os dois valores possíveis? 1 e menos 1. O menos 1 não se encaixa aqui. Tá? Mas, olha que o que eu estou fazendo é a parte algébrica. Ainda não existia essa parte algébrica. As soluções eram dadas através de algoritmos falados. Tudo bem? Ok? Então aqui eu só dei um exemplozinho para vocês. O que pegava? O que pegava na Itália nessa época? Todo mundo já dominava equação de segundo grau. Tem uma equação que não se dominava. E se buscava uma fórmula. A solução da equação do terceiro grau. Pô, professor, mas como que é a cara de uma equação do terceiro grau? Equação do terceiro grau. Bom, uma equação do terceiro grau, cara, ela vai ser um negócio complicadíssimo, tá? Ela vai ter essa cara aqui, ó. A, que é um número, x ao cubo, mais b, x ao quadrado, mais cx mais d igual a zero. Tá certo? Agora, olha que interessante. Olha que interessante o tipo de raciocínio. Eu posso usar as mesmas ideias aqui. Se a equação do segundo grau eu resolvo completando quadrados, a equação do terceiro grau eu vou resolver fazendo o quê? Completando cubos. Tudo bem? Se a equação do segundo grau eu resolvi, eu optei por resolver ela fazendo uma troca de variável, na qual eu sumo com o termo no grau 1, qual que seria a primeira técnica, a primeira tática a tentar ser feita na solução de uma equação do terceiro grau? Sumir com 2, assim, seria ótimo. Mas para vocês, é intuitivo que sumir com os 2 vai ser impossível? Certo? Quando você faz a parte geométrica, de tentar fazer completamento de cubos, você percebe que você consegue reduzir aquela equação. Tá? Não vou fazer isso aqui. De novo, próxima semana da física, se vocês participarem, me cobrem. Eu vou dar um curso de a origem total dos números complexos. Eu faço o contexto histórico e eu mostro isso daqui para vocês. Mas é perfeitamente possível eu reduzir o grau 2. Então, existiam caras na Itália, eu só vou lembrar do sobrenome, Di Fiore, Bombelli, os caras já estavam dominando. Tá? Os caras já estavam dominando. Eles sabiam o seguinte, olha, eu consigo reduzir uma equação de grau 3 para essa forma. Y ao cubo mais PY igual a quê? Tá certo? É possível eu fazer isso. Tá? Com qualquer equação de grau 3. Tá? Qual que seria o próximo problema? Resolver isso aqui. Tudo bem? O próximo problema seria resolver isso aqui. E aí que é um negócio interessante. Eu não vou lembrar se é o Di Fiore ou se é o Bombelli. Mas um dos caras foi desafiado. E quando você fazia o desafio, você tinha que mandar uma lista com 10 problemas, indicando para o cara, eu vou te desafiar com esses 10 problemas. O cara trabalhando, não lembro se é o Bombelli ou se é o Di Fiore, tá? O cara trabalhando, ele percebeu, ou se é os dois, um desafiou o outro, ele percebeu que todos os problemas caíam em equações do terceiro grau.
Quando ele percebeu que todos os problemas caíam em equação do terceiro grau, vamos lá, o que você acha que aconteceu? Ele sacou. Esse cara sabe uma fórmula para a equação do terceiro grau. Ele vai me desafiar com a equação do terceiro grau. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença você atacar um problema que você já sabe que ele tem solução. A sua cabeça muda completamente. De você atacar um problema que talvez não tenha solução. E aí o cara se preparou e achou uma equação. Você vê que interessante? Aliás, está aí um detalhe, né? Se vocês quiserem resolver problemas que não tem que aparentemente não tem solução, qual que é uma tática? Não saber que ele tem solução. Tem até uma história na área da computação. Eu devia lembrar o nome desse cara. Não sei se já contei para vocês. Que numa aula de doutorado, uma aula tipo essa que eu dou para vocês, a aula introdutória, o professor, para motivar a turma, colocou aqui no canto da lousa três problemas, que eram problemas que ainda estavam em aberto, que ninguém no mundo tinha resolvido. Um cara chegou atrasado, sentou e começou a anotar e perguntou para o colega, o que é aquilo? O colega, para zoar, ele falou assim, trabalho. É para entregar semana que vem. O cara anotou. Passadas 2 semanas, foi na sala do professor pedindo desculpa, porque ele estava entregando o trabalho atrasado. Eu falei, mas que trabalho? Não, então, professor, os 3 problemas eu demorei um pouquinho, porque, olha, foi muito difícil. Principalmente o 3. Mas eu consegui fazer e consegui fazer os outros 2. Eu falei, que problema? Aqueles que estavam lá. O cara pegou, o cara já tinha resolvido. Um dos motivos que ele resolveu. Ele não sabia que o problema estava em aberto. Tá? Então, tem coisas disso na história da ciência. Também não vou mostrar, de novo, fica uma proposta para a próxima vez. Eu mostro como que chega nessa equação, porque o nosso alvo não é essa equação. Mas a solução para essa equação, ela era isso daqui, ó. Vamos lá. Raiz cúbica. Assim, tá na cara que tem que ter uma raiz cúbica, né? Tudo bem? O que não tá na cara é que dentro da raiz cúbica tem que ter uma raiz quadrada. Certo? Raiz cúbica da raiz quadrada e sobre 3 ao quadrado mais que não, P sobre 3 ao cubo, olha eu esqueci, mais que sobre 2 ao quadrado mais que sobre 2. Agora eu não lembro se é mais ou menos, hein? Eu falei que eu ia esquecer a equação. Menos, lembrei. Menos a raiz cúbica da raiz quadrada P sobre 3 ao cubo mais Q sobre 2 ao quadrado, que mais, menos Q sobre 2. Pronto. Agora ninguém mais pode dizer para vocês que vocês não sabem a solução de uma equação do terceiro grau. Como é que você resolve uma equação do terceiro grau? Você reduz ela para essa forma, está ali a fórmula. Ok? Tudo bem? Mas é óbvio que, a depender da equação do terceiro grau, antes, você vai ter que... Você pode tentar resolver ela de cabeça, a depender da equação. Por exemplo, x ao cubo igual a 27. Você precisa fazer aquilo ali? Quanto que é a solução? Então vou pegar um exemplo aqui com vocês. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vamos ver se vocês são bons, hein? Mas eu quero que vocês pensem nesse exemplo sem a utilização da fórmula. Tudo bem? Então vamos lá.
x ao cubo menos 15x igual a 4. Quero uma solução só. Tem 3. Sem fórmula. Até porque vocês não conseguem usar a fórmula e fazer tudo de cabeça. Bora. Chuta o número, Leandro. Gente, como que vocês testam? Está testando. X igual a 1. Dá? 1 ao cubo menos 15. Não deu. Não dá 4. Testa. Fala aí, ô Carlota. 2. Aí, ó, que bom. 2 ao cubo, 8. 8 menos 30. Não preciso fazer a conta, eu sei que não é 4. Cai na testa. 5. 5 ao cubo, 125. 125 menos 5 vezes 15. Não sei, mas não vai dar 4. Porque vai terminar com 0. Porque 5 vezes 5 vai terminar em 5. Vai dar 0. Outro. Palpite. 3. 3 ao cubo, 9. 9 menos um número que é maior que 9. Não dá. Outro. Gente, vamos, testem. Ó. Quanto mais for aumentando, na minha impressão, pior vai ficar. Se você testar o 7, olha só. O próprio 7 vezes 7 já dá 49, que já é maior que... Então, qual que vocês já testaram? 1, 3, 5, 7. Já perceberam que para cima não dá. Qual que falta testar? 4. Cara, vocês gostam de caminhar pelas coisas erradas. Eu estou dando essa risada que vocês já perceberam. 4 ao cubo, 64. 15 vezes 4, 60. Quanto que dá 64 vezes 60? 4. Falou 3, ele pulou pro 5. Não é possível. Aí a Maria foi pro 6, o 7. Mas foi. Perceberam que a solução é 4? Vamos testar a fórmula? Então já sabemos que x é igual a 4. Vamos testar a fórmula. Vamos testar a fórmula. Vamos lá. Vou fazer aqui. Quanto vale P? Menos 15. Menos 15 dividido por 3. Menos 5. Menos 5 ao cubo. Menos 125. Então guarda aí, menos 125. Mais 4 sobre 2. 2 ao quadrado. Menos 125 mais 4. Lascou. Olha o que ficou. Raiz cúbica da raiz quadrada de menos 121. Mais quanto? Mais 2. Menos a raiz cúbica da raiz quadrada de menos 121 menos 2. A fórmula não parece que não funciona. Quem percebeu isso foi um outro matemático. Dizem que ele é o inventor da probabilidade. Matemático italiano, Girolamo Cardano. Lembra? Aqui eu estou usando álgebra. Até então tudo isso era falado. Tá? Essa fórmula era passada de forma falada. Aliás, é outra coisa muito interessante. O Bombelli propôs essa fórmula na forma de um poema. Na forma de... Cara, olha que coisa genial, cara. Isso aqui foi proposto na forma de um poema. Deveria até ter trazido para recitar esse poema. Olha aí, ó. Fazer um concurso de talentos. Recitem um poema que deu uma equação matemática, mas aqui tem um detalhe, cara.
que acontece? À época ainda não existia álgebra. E à época, por vezes você caía na raiz quadrada de números negativos. Por vezes. E aí a coisa é simples. Se eu estou tratando da raiz quadrada de um número negativo, simplesmente o problema não tem solução. Da mesma forma que uma solução negativa aqui não faz sentido, se eu chegasse na raiz quadrada de um número negativo, o problema não tinha solução. Mas qual é a inconsistência aqui? Eu sei que o problema tem solução. Tudo bem? Eu sei que o problema tem solução. E aqui, eu sei que essa fórmula funciona para um monte de coisas. Como é que é possível uma equação matemática que funciona para um monte de coisas e para um problema tão simples ela não vai funcionar? A resposta é: ela funciona. Ela funciona. Fica, para quem ficar curioso, resolver isso aqui, eu até ia resolver com vocês, mas eu ia gastar muito tempo com álgebra e eu acho que eu interpretei que eu não ia ter muito ganho, tá bom? Quando você desenvolve isso daqui, você realmente vai chegar no x igual a 4. Mas uma passagem anterior ao obter x igual a 4, uma passagem anterior, você vai chegar nisso daqui, ó. 2 mais a raiz quadrada de menos 121 mais 2 menos a raiz quadrada de menos 121. Você manipular. Aí os caras começam assim: não, mas tem um problema, cara. Eu sei que a raiz quadrada de um número negativo não existe. Entretanto, eu posso trabalhar algebricamente com ela, mesmo sabendo que ela não existe, porque em algum momento o que vai acontecer? O que vai acontecer com ela ali? Ela vai se anular. E aí vem até uma questão filosófica. E aí, existe ou não existe a raiz quadrada de um número negativo? Eu posso. O problema maior está nisso aqui, ó. O problema maior não é a raiz quadrada de menos 121, é a raiz quadrada de menos 1. Porque eu posso escrever raiz quadrada de 121, vou colocar uma pausa aqui, ó. Prestem atenção. Pausa. Eu posso escrever a raiz quadrada de menos 121 como a raiz quadrada de 121 vezes menos 1. Olha, a raiz quadrada de 121 eu sei. 11. Então ficou 11 vezes a raiz quadrada de menos 1. Então o meu problema é trabalhar com a raiz quadrada de menos 1. Eu posso dar um símbolo para aquilo e operar com aquilo. Tudo bem? Mas por enquanto eu só estou dando um símbolo porque eu sei que funciona. Então, sei lá. Cara, aquilo ali me parece um número fictício. Eu estou falando, me parece que era a cabeça. Me parece um número fictício. Um número, sei lá. Fala um sinônimo aí para fictício. Pode ser imaginário. Então vamos simbolizar com a letra I. Tudo bem? Vamos simbolizá-lo com a letra I. Só que presta atenção que, algebricamente, a única coisa que eu tenho é que I ao quadrado, I é um número que ao elevar ao quadrado dá menos 1. O que é completamente contraditório. Tá? Entretanto, eu posso manipulá-lo de forma a obter coisas reais. E então isso daqui começa a funcionar. E aí, em matemática, tem um negócio, cara, as coisas não são à toa. Começaram a aparecer problemas em física, problemas em oscilações, no qual essa coisa imaginária, essa coisa fictícia, aparecia. Então, se começam a aparecer problemas no mundo real, em que essa coisa aparece, isso não é fictício. Isso é um número. Tá? Hã?
Bem complexo. Porque aqui, aí eu passo a entender isso daqui na seguinte forma. Isso daqui é um A mais B vezes I. Certo? E aí eu passo a entender aquele I realmente como um número. Tudo bem? Vamos pensar com a cabeça de aluno de ensino médio. A partir do momento que eu falo, olha, primeiro, vocês estão percebendo que em momento algum eu falei I é a raiz quadrada de menos 1? Vocês estão ficando atentos que eu não estou falando isso? Porque isso não é verdade. Eu estou falando que I é um número que ao ser elevado ao quadrado dá menos 1. I é um número que ao ser elevado ao quadrado dá menos 1. Espero que isso cause espanto em vocês. Se isso não causa espanto em vocês, é porque vocês já naturalizaram uma coisa que vocês na realidade nunca entenderam. Porque a próxima questão, que é a questão que ocorreu no mundo é, tá bom, show, qual o valor de I? Qual o valor de I? Como é que eu represento I? Tá, eu represento escrevendo I. Qual o valor? Cara, é um número. Ele é um número. É um número que existe. Por que eu sei que ele é um número que existe? Cara, porque não é possível. Eu estou resolvendo problemas de números reais, no qual, no meio desse problema, eu passo por ele. Eu tenho problemas na engenharia elétrica, eu tenho problemas na física, no qual esse número se faz necessário. Certo? E aí? Quando eu faço essa pergunta, quanto vale o número I, vocês entendem? O que vocês entendem por essa pergunta? O que vocês estão buscando na cabeça? A hora que eu estou perguntando, quanto vale o número I? O que vocês estão buscando? Oi? Nossa, Leandro, pela primeira vez você falou uma coisa top. Estou brincando. Tá. Você está procurando um valor que assim, você possa digitar na calculadora e aparecer. Ou seja, o Leandro falou muito bem, você está procurando um número real. Na história da matemática, talvez, a primeira vez que apareceu um número assustador foi o raiz de 2. E aí as pessoas pensam assim, cara, como é que eu acho raiz de 2? Pô, mas raiz de 2 ainda tem uma interpretação, cara. Eu consigo uma interpretação geométrica para o raiz de 2. Ele é a diagonal de um quadrado. E eu posso representar a raiz quadrada de 2, eu consigo ver aqui, ó, a fala do Leandro foi perfeita, perfeita mesmo. A fala do Leandro foi, quando eu estou buscando um valor, eu estou querendo um número real. Eu estou querendo falar assim, ó, tá bom, onde é que ele se encontra na reta numérica? Tá certo? Porque o raiz de 2 eu sei. Sabe como que eu acho o raiz de 2 na reta numérica? Olha que legal. Aqui é um quadrado de lado 1. Quanto é essa diagonal? Aquela diagonal é a raiz de 2? Aquela diagonal tem comprimento raiz de 2? Então eu consigo achar onde está a raiz de 2. Ó. Está aqui. Certo? Eu consigo representar o raiz de 2 na reta numérica. Como é que eu vou representar o raiz de 2 aqui? O raiz de 2 não, o I. Como é que eu represento o I aqui? Me dá uma ideia. Que local que ele está? Vou fazer outra pergunta. Ele é maior que 0 ou ele é menor que 0? Putz, cara. Nossa, eu gostei. Olha como que o Leandro voltou ao normal. O Leandro voltou ao normal. Começou a falar coisas erradas. E aí que fica legal. Olha só. Teste do Leandro. O I é um número que é menor que 0. Show de bola? Oi, Leandro. I é um número que é menor que 0. Teste do Leandro. Tá bom? O que acontece quando eu multiplico dois números que são negativos? Dá um número que é positivo. Só que se eu multiplicar o I pelo I, dá quanto? Dá menos 1. Porque I é um número que vezes ele mesmo dá menos 1. Então, se o I for negativo, quando eu multiplicar ele por ele mesmo, ainda está dando negativo? Não pode. Então, já sei que o I não é negativo.
Bom, se o i não é negativo, ele só pode ser o quê? Positivo. Oi? Também não tem como. Também não tem como. Vocês entenderam? Posso usar um termo técnico matemático? Não, vou guardar o termo técnico matemático já já. Tá certo? Eis que vem dois caras. Aí nós já não estamos mais na Itália. Carl Friedrich Gauss e Argand. Os caras falam assim, cara, o problema é que vocês estão querendo representar um número com essa cara na reta real. Vocês são burro pra cacete, cara. Vocês são burro pra cacete. Como é que... Bom, espero que vocês já tenham percebido isso. Eu representar esse número que existe, e eu só sei que ele existe porque ele está resolvendo problemas do mundo real, mas vocês perceberam que eu não consigo representar ele na reta real, né? Sabe por quê? Porque na realidade, ele é um número de duas dimensões. Então, para representar um número real, você precisa de uma dimensão só. Então, aquilo que eu passo a chamar de um número complexo, ele é um número em duas dimensões. Uma eu vou chamar de parte real e outra eu vou chamar de parte imaginária. Portanto, quando eu escrevo esse A mais B vezes I, eu estou falando da parte real, estou falando da parte imaginária de um elemento que é uma coisa maior, que é um número complexo. Tudo bem? Olha só, aqui está um número complexo. Tá certo? Esse número complexo, ele tem uma parte real, A. Esse número complexo, ele tem uma parte imaginária, B. Tudo bem? Então, esse número complexo, cara, olha que legal, eu posso representar ele como um vetor. Olha que legal. Vou chamar de Z. Então, Z, que é um número complexo, ele é uma parte real mais uma parte imaginária. Parte imaginária é o B, tá? Vezes esse I, que é alguém que eu quero achar o valor. Só que eu não vou conseguir achar um valor se a minha cabeça continuar pensando em coisas unidimensionais. Sabe onde é que está o I? Sabe onde é que está o I? Vê se vocês concordam comigo. Que o I está aqui, ó. Ele é como se fosse o quê? Um vetorzinho unitário. No eixo imaginário. Tudo bem? Hã? Por enquanto, dimensão, a gente vai entender assim, ó. Uma dimensão é a quantidade de valores que eu preciso para localizar algo. Então, para localizar um número complexo, de quantos valores numéricos eu preciso? 2. Um valor numérico é a parte real, outro valor numérico, a parte imaginária. Show? Não precisa ser só isso, tem mais coisas. Não precisa ser dessa forma. Pessoal, é bem abstrato, só que eu preciso que vocês entendam bem o que eu estou falando aqui. Certo aí, Kainan? Então, cara, olha que legal. Outra coisa, perceberam que não existe, agora sim o termo técnico, não existe uma relação de ordem dentro dos números complexos. Não tem nada que me permita dizer que um número complexo é maior que outro. Porque dizer que o número é maior que outro significa dizer que a subtração é maior que zero. Por que 4 é maior que 3? Porque 4 menos 3 é o quê? Maior que zero. E vocês já viram que não dá para falar se o i é maior ou menor que zero, porque estamos tratando de um objeto bidimensional. Tudo bem? Vou usar outro termo matemático bonito. Existe um isomorfismo entre os números complexos e o R2. Tudo bem? O que significa isso? Cada número complexo, eu consigo associar ele diretamente com um vetor em R2. Por isso que eu estou fazendo aquela representação vetorial.
Tamo junto? Certo? Gente, olha que coisa maravilhosa. Fala. Fala. Vocês vão ter álgebra linear ainda. Em geometria, certeza que já viram. Em geometria analítica, vocês devem ter visto. O R2 e o R3, né? Só que olha que outra representação legal que vai ao encontro do que a Maria acabou de perguntar. A Maria perguntou o que é uma dimensão. A minha definição, embora ainda pobre, espero melhorar ao longo dos cursos, não aqui nesse curso, a minha definição foi, olha, uma dimensão, o número de dimensões é a quantidade de números que eu preciso para localizar algo. Então, um número complexo, quantos números que eu preciso? 2. Um é a parte real, o outro é a parte imaginária. Só que eu posso localizar um número complexo com 2 números, mas de maneira diferente. Olha como que eu posso localizar um número complexo. Olha que legal. Eu posso falar o tamanho desse vetor, z, igual. Vou chamar o tamanho desse vetor de ρ. E eu posso dar o ângulo θ. 2 valores. Eu falo, olha, tamanho do número complexo é 7. Eu pego, então tem a circunferência de raio 7 aqui. Tudo bem? Tem a circunferência de raio 7. Dou o ângulo, eu travo. Nesse caso, como é que fica a parte real? Vê se você concorda comigo. Rho cosseno θ. Vê se eu não estou indo muito rápido. Cosseno θ é A sobre o módulo de Z, que é ρ. Mais quem? I vezes ρ seno θ. De acordo aí, gente? Vocês ficam muito quietos aí, eu não sei se vocês estão entendendo. Tá tudo certo aí? Aqui eu sei que eles falam, mas vocês, tudo tranquilo? Então, Eleandro, vamos deixar mais bonito? Olha só, essa daqui, vocês já viram em cálculo 3, se não viram, vão ver, coordenadas polares. Eu vou dizer que isso daqui é a notação polar de um número complexo. E o que é legal de notação polar de número complexo? Quem que aparece na notação polar de um número complexo, gente? Aparecem seno e cosseno. Coincidentemente, solução de movimento oscilatório. Certo? Vai encaixar em algum momento. Entendido até aqui? Certinho? Tamo junto até aqui? Certo, Kainan? Só que eu ainda não respondi a pergunta. Eu não respondi a pergunta. O que é o número i? Qual o significado do número i? Quanto vale o número i? Escolhe o número real. Escolhe o número real qualquer, o Leandro. 5. Eu vou brincar aqui com o Leandro. Primeiro a gente vai começar com o Leandro. O Leandro é um cara esperto, o Leandro é um cara legal. O Leandro escolheu o número 5. Vamos representar um número real no diagrama de Argand-Gauss? O diagrama de Argand-Gauss é esse negócio aqui dos números complexos, tá? Então vamos lá. Ó, já que o Leandro pediu, o Leandro manda imaginário, eixo imaginário, eixo real. Um número real. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui a representação do número real escolhido pelo Leandro. 5. Eu quero saber quanto vale i. Pega o 5 e multiplica por i. Quanto que dá se eu pegar o 5 e multiplicar por i? 5i. Onde é que ele vai estar localizado?
Hã? Aqui, né? 1, 2, 3, 4. Ele vai estar aqui. Cá está o 5i. O que eu fiz quando eu multipliquei por i? Rotacionei em quanto? Π sobre... Rotacionei em π sobre 2. Pronto, achamos uma interpretação para o i. Multiplicar por i significa rotacionar em π sobre 2. Olha que, cara, olha que show. Eu acabei de falar que existe um isomorfismo. Olha o nome bonito para vocês impressionar a galera do primeiro ano, ou do terceiro ou do quarto, hein? Que eu acho que eu nunca usei esse nome para ninguém. Acabei de falar que existe um isomorfismo entre os números complexos e os números reais. E outra coisa que eu acabei de falar, multiplicar por i significa rotacionar π sobre 2. Só que aí o Leandro pode falar, não, professor, você só deu o exemplo com um número real. Se eu pegar qualquer número complexo e multiplicar por i, significa que eu vou rotacionar por π sobre 2? Vamos testar. Vamos testar. Só que eu não vou ficar fazendo desenho, não. Porque eu estou na preguiça danada. Eu vou usar o fato que existe um isomorfismo entre os dois. Então eu vou pegar aqui o primeiro número complexo. Z1. A mais BI. Olha lá, vamos ver. Aprender um pouquinho. Eu falei que existe um isomorfismo entre os números complexos e o R2. Então quer dizer que eu posso pegar um número complexo e associar ele a um ponto ou vetor no R2. É meio óbvio. Vocês concordam que esse número pode ser associado a esse vetor? Fácil, muito fácil ou extremamente fácil? Extremamente fácil, né? Aí eu quero multiplicar ele por i. Então vai ficar i z1. Quanto que dá se eu pegar e multiplicar um número complexo por i? Se eu multiplicar o z1 por i, quanto é que vai ficar? Aí, certo? Eu estou colocando ali complexo embaixo de complexo. Quanto? Menos b. Porque i vezes i quadrado. Tamo junto? Menos b. Ah, professor. Agora, por favor, qual vetor no conjunto do R2 é isomorfo a esse cara? Menos BA. Menos BA. Show de bola? O que é um isomorfismo? O isomorfismo entre dois espaços indica que cada elemento de um espaço pode ser associado exclusivamente a um elemento do espaço lá. E eu consigo voltar. Por exemplo, o número complexo 2 mais 3i pode ser associado ao vetor 2x chapéu mais 3y chapéu. Eu não estou usando o i e j para não confundir esses is, mas já posso afirmar que o i, j e o k, os símbolos são por conta dos números complexos. Porque os caras tentaram generalizar números complexos para mais dimensões. Quando você tenta generalizar número complexo para mais dimensão, você tenta criar um número complexo de 4 dimensões. Uma real, 3 imaginárias. Aí as 3 imaginárias, a primeira já tinha i. Está faltando 2. JK. Você cria uma nova matemática, só que isso aí a gente não consegue encaixar como número. É o que a gente vai chamar de quaternios. E aí J vezes J dá menos 1. K vezes K dá menos 1. I vezes J, 0. J vezes K. Cara, é um negócio legal pra caramba. Tá entendendo de onde vem os produtos vetoriais? De onde vem o símbolo de JK? Tá certo? Entenderam agora o que é o isomorfismo? Mas qual foi a minha afirmação principal? Multiplicar por i. O que significa multiplicar por i? Rotação de π sobre 2. E aí eu não quis fazer desenho, porque eu vou usar do isomorfismo. Eu tenho que provar que aqueles dois vetores fazem um ângulo de π sobre 2. Basta eu fazer o produto escalar. Faz o produto escalar.
menos AB mais AB. Quanto deu o produto escalar? 0. Se o produto escalar deu 0, quer dizer que rotacionou em π sobre 2. Em matemática, muitas vezes a gente faz isso. Tá? A gente tem um espaço que é mais é um espaço que ele é isomorfo. É mais fácil eu trabalhar nesse outro espaço que é isomorfo. As equações ficam mais simples. Aí eu pego o resultado e volto. Certo? Tudo bem? Estamos entendido? Número complexo não tem ordem. Não existe uma ordem de número complexo. Não existe um número complexo que é maior que outro. Tudo bem? Fácil? Tudo bem? O que foi? Contagem. Toda vez que você está contando, você está fazendo isomorfismo. Se eu for contar os alunos da sala, o que eu vou fazer? Cada um de vocês eu vou associar um número. Então, vocês, assim, não é bem isomorfo, né? Mas existe uma bijeção entre vocês e o conjunto dos números naturais até 5. Certo? Tudo bem? Mas aqui eu só preciso que você tenha a visão geométrica, que você consegue muito bem relacionar um número complexo com um vetor em R2. Isso vocês conseguiram. Certo? Tamo junto? Então, cara, não tem mais o que eu falar de número complexo. Olha, a aula foi curta, hein? 50